Esta é a segunda aula em que a gente vai estar focado na análise de resposta de sistemas lineares. O nosso objetivo é entender a parcela transitória e estacionária com foco principal na parte transitória da nossa resposta. Tá? Nós também vamos procurar definir parâmetros de desempenho para a gente conseguir avaliar a resposta dos nossos sistemas. Essa aula está focada principalmente em sistemas de primeira ordem. Para um bom entendimento do que nós vamos falar aqui, é desejável que haja conhecimento prévio a respeito de função de transferência, transformada de Laplace, e a primeira parte dessa análise de respostas de sistemas já tenha sido assistida, porque existem alguns conceitos básicos que estão explicitados nessa aula, e aqui a gente vai simplesmente mencioná-las. Também é conveniente dizer que a gente tem aulas focadas numa tentativa de detalhar um pouco melhor o que é função de transferência e detalhar a transformada de Laplace. Todo sistema de primeira ordem recebe esse nome porque o polinômio característico da função de transferência, ou seja, o denominador da função de transferência, é um polinômio em que o maior grau de S é 1. Isso equivale a um sistema cuja equação diferencial que traduz a sua dinâmica lá no domínio de tempo tem a derivada primeira como a sua derivada de maior ordem. Tá? O que nós vamos ver que basicamente o que a gente procura é, uma vez a gente tendo a função de transferência, a gente pode inspecioná-la para conseguir obter parâmetros que nos permitem avaliar a resposta temporal da saída do nosso sistema, tá? Ou a resposta do nosso sistema. Para isso, nós vamos fazer uma opção por definir um padrão para a forma da função de transferência do sistema de primeira ordem. E a primeira forma padrão é essa que está apresentada nesta equação nesse slide. Nós vamos ter um ganho constante K, que multiplica uma razão em que no numerador nós temos um número real A, e no denominador nós temos um polinômio de primeiro grau, né? S mais A. Ou seja, o número real que está sendo somado a S no denominador é o número real que aparece no numerador da nossa função de transferência. É importante dizer que, como nós estamos tratando com um polinômio característico, né, o denominador da função de transferência de primeiro grau, nós vamos ter apenas uma raiz para esse denominador. Ou seja, o nosso sistema só tem um polo associado à função de transferência. Tá? Como nós só temos uma raiz, ou um polo, este polo obrigatoriamente tem de ser real. A gente não tem como ter, né, uma raiz complexa num sistema de primeira ordem. A gente já mencionou isso em outras aulas, porque, né, toda vez que uma raiz de um polinômio é complexa,
o seu conjugado também é raiz desse polinômio, né? Ou seja, para que a gente tenha raiz complexa para um polinômio, eu tenho que ter um polinômio que admita pelo menos duas raízes. Como uma equação de primeiro grau só admite uma raiz, esta raiz tem de ser real. Muito bem. Vamos ver uma outra possibilidade da gente ter essa nossa função de transferência, que é a seguinte: a gente dividir em cima e embaixo, numerador e denominador, por A. Se a gente fizer isso, a nossa função de transferência vai ficar com 1 sobre A, que multiplica S mais 1. Ok? Muito bem. Traduzindo isso, nós temos o quê? O K nós vamos chamar de ganho do sistema. É um ganho real que nós estamos introduzindo na saída do nosso sistema. O 1 sobre A, ele é chamado de constante de tempo do nosso sistema. Daqui a pouquinho a gente vai tentar entender melhor o que é essa constante de tempo. Mas por hora, vamos lembrar que 1 sobre A é a constante de tempo. Então, na primeira forma padrão, em que nós temos K, que multiplica um número real dividido por S mais este número real, o número real que aparece no denominador somado a S, o inverso dele é a constante de tempo do nosso sistema. A outra forma padrão, o nosso sistema obrigatoriamente vai ter K vezes 1 no numerador, o 1 no numerador é obrigatório, dividido por algo que multiplica S mais 1. Neste caso, o valor que está multiplicando S é a constante de tempo do nosso sistema. Um exemplo, digamos que nós temos um sistema em que temos K que multiplica 2 sobre S mais 2. 1 sobre 2, ou seja, meio, é a constante de tempo do sistema. No outro exemplo, 1 dividido por 2S mais 1. Multiplicando o S, nós temos 2. Então, 2 é a constante de tempo do nosso sistema. Nós vamos falar daqui a pouquinho que esta constante de tempo ela é um parâmetro importante porque, embora ela não nos informe todo o tempo do transitório da resposta do nosso sistema, ele nos dá uma ideia, da duração desse transitório. E a maior importância dele é que ele pode ser obtida da função de transferência. Ou seja, ao eu inspecionar a função de transferência, eu já tenho diretamente, se ela estiver na forma padrão, a resposta do a constante de tempo do meu sistema. Então, embora esse tal não seja todo o tempo do transitório, o fato de eu poder obter ele por inspeção na função de transferência o torna um parâmetro bastante razoável para o nosso sistema, dada a facilidade da gente obter ele na função de transferência. Nesse slide, nós apresentamos 3 possibilidades para o nosso sistema de primeira ordem. No primeiro, nós temos uma realimentação unitária, e depois um bloco de ganho constante. No segundo, nós temos uma realimentação não unitária,
né? E no terceiro, nós temos um bloco, né, em que nós temos uma função de transferência que é sem realimentação, embora na função de transferência a gente tem a realimentação explícita na função de transferência. Tá? Basicamente, o que vai acontecer nos problemas? Toda vez que a gente tiver uma função de primeira ordem, a gente vai manipular ela para deixar ela numa das formas padrão, né? E aí, por inspeção, ao analisar a forma padrão, a gente tem como obter a constante de tempo do nosso sistema, e nós temos como obter o ganho real dado na saída. A primeira forma padrão é a gente manipular a nossa equação de forma que no denominador nós temos alguma coisa multiplicando S, essa alguma coisa é a constante de tempo, mais 1. O mais 1 é obrigatório. Na outra forma padrão, como nós dissemos, nós vamos ter o ganho vezes A sobre S mais A. Detalhe, multiplicando S nós temos 1, e o número real que aparece no denominador e no numerador, 1 sobre ele é a constante de tempo. A terceira forma que está destacada aqui a única diferença da forma destacada no retângulo verde é que ao invés da gente escrever A, nós escrevemos 1 sobre tal. Tá? Para algumas análises, ela é bem a melhor forma da gente utilizar. Daqui a pouquinho a gente vai até utilizar isso para tecer alguns comentários a respeito do que acontece quando a gente efetua a variação dessa constante de tempo, ou efetuamos uma variação na função de transferência de um sistema de primeira ordem. Bem, vamos só tentar entender o que é esta constante de tempo. Tá? Para isso, eu vou pegar só a parte da função de transferência, vou supor que o ganho é igual a 1. A transformada de Laplace de A sobre S mais A, inversa, é A, né, que multiplica E elevado a menos T sobre tal. Tá? Lembrando que o tal é o que? É 1 sobre A. Tá? Então, o que acontece? O A, ele nos dá a taxa de decaimento ou, né, elevação da nossa função exponencial. Lembrando que uma exponencial ela pode ser positiva, crescente, ou negativa, como na figura decrescente. Né? Se a gente faz o tempo igual ao tal, a constante de tempo, nós vamos ter E elevado a menos 1. Né? Com isso, quando é decorrido um tempo igual a uma constante de tempo, neste caso em que nós temos uma exponencial decrescente, o tempo da constante de tempo tal é o tempo que nós levamos para que a nossa função saia de seu valor máximo e decaia até 37% de seu valor inicial. Tá? Conforme eu disse, a constante de tempo ela não cobre todo o período de transitório. Ele cobre a parte mais rápida da exponencial. Mas o fato da gente poder obter essa constante de tempo por inspeção na função de transferência acaba tornando ele um parâmetro bem interessante para nós, tá? Dada a facilidade de obtê-la na função de transferência. Tá? Então, normalmente o que acontece? O tempo total de transitório
normalmente varia de 4 a 5 vezes a constante de tempo. Então, desde o início da resposta até 5 vezes a constante de tempo, na prática a gente considera que o nosso sistema já está em regime permanente, regime estacionário. Então a gente tem que lembrar que a gente vai ter o tempo tal da constante de tempo mais de 3 a 4 vezes essa constante de tempo para cobrir todo o transitório, totalizando de 4 a 5 vezes constante de tempo. Demoramos uma vez para chegar até o tempo tal e demoramos mais 3 a 4 tal para chegarmos no valor final. Tá? Então a constante de tempo ela não cobre todo o intervalo, mas é uma boa referência para a gente ter uma noção de quanto tempo vai demorar a parte transitória da resposta do nosso sistema. Conforme eu havia dito anteriormente, a gente pode estar trabalhando com exponenciais crescentes ou decrescentes. Tá? Quando a gente tem uma exponencial crescente, o tempo da constante de tempo tal é o tempo que a gente demora para chegar a 63% do valor final da nossa exponencial. Tá? É a parte mais rápida da exponencial. Ok? Quando a gente tem uma exponencial decrescente, é o tempo para sair do valor inicial e decair até 37% deste valor inicial. Mais uma vez, a constante de tempo se refere à parte mais rápida da nossa resposta exponencial. E aí a gente pode obter uma primeira informação para a gente. Vamos assumir que nós temos um sistema em que a constante de tempo é um valor muito grande. Se a constante de tempo é um valor muito grande, nós vamos ter 1 sobre o valor muito grande, vai dar um valor pequeno. Isso quer dizer que o polo do nosso sistema vai ter um valor muito pequeno, ou seja, vai estar muito próximo da origem do nosso plano complexo. Então, o que a gente pode dizer? Toda vez que a gente tiver polos muito próximos à origem do plano complexo, o tempo de resposta do nosso sistema vai ser muito longo. Para a gente ter tempos de resposta mais curtos, os nossos polos, ou o polo da nossa função de transferência, tem que estar o mais distante possível da origem lá no plano complexo. Uma constante de tempo pequena vai dar 1 sobre essa constante, um valor grande, que significa que o polo vai ter um valor grande. Tá? Constante de tempo, né, muito pequena, né, nós vamos ter um ganho pequeno no nosso sistema devido a esse polo. Tá? Uma constante de tempo muito grande vai promover um ganho muito grande para o nosso sistema. Tá? Então, quanto mais próximo o polo tiver da origem, né, mais lenta é a resposta do nosso sistema. Vamos ver um exemplo de como a gente obtém, né, o ganho e a constante de tempo quando a gente tem à nossa disposição a função de transferência. Olha bem, essa função de transferência 12 sobre S mais 4 não está em nenhuma das formas padrão que a gente viu anteriormente. Né? Na primeira delas, A sobre S mais A, a gente teria que ter 12 em cima
ou embaixo, ou 4 embaixo e em cima na nossa fração. Não é o que acontece. Nós não temos nada multiplicando o S, tá? Então, nós não temos nenhuma das formas padrão nesse caso. O que a gente tem que fazer é deixar essa nossa função na forma padrão. Vamos ver como que isso acontece. Primeiro eu vou analisar essa curva, essa equação mais de baixo. Muito bem, a gente precisa que a nossa função de transferência tenha um K que multiplica A sobre S mais A. Se a gente deixar ela nessa forma, o tal é 1 sobre A. Muito bem, a nossa função é o quê? 12 sobre S mais 4. Então, a gente precisa ter 4 no numerador. Agora, 12 não é 3 vezes 4, né? Então, ao invés de escrevermos 12, nós vamos escrever 3 vezes 4, que é 12. Só que aí, o que acontece? Nós vamos ter 4 no numerador e 4 é o que está sendo somado a S no denominador. Então, a nossa função de transferência está na forma padrão. Se está na forma padrão, o 3 é o que está multiplicando a nossa fração, é o ganho, o K. E 1 sobre 4 é a constante de tempo. Tá? Ou seja, simplesmente analisando a função de transferência, a gente consegue obter por inspeção o ganho e a constante de tempo do nosso sistema. Tá? Muito bem. A outra possibilidade é usar aquela outra forma padrão, K sobre tal, S mais 1 sobre tal. Bem, o denominador nós temos o quê? 1 sobre tal, né? 1 sobre tal vai ter que ser igual a 4. Ok, se 1 sobre tal é igual a 4, o tal vai ser igual a 1 sobre 4. K sobre tal é 12. Se o tal é 1 sobre 4, o K tem que ser igual a 3. Ou seja, adotando uma forma padrão ou outra como referência, de qualquer forma, a gente obtém o ganho e obtém a função de transferência. Desculpa, a constante de tempo. Tá? A outra possibilidade é aquela forma tal S mais 1, né, vezes K vezes 1 sobre tal S mais 1. Olha bem, para eu deixar S mais 1 na minha função, eu tenho que dividir em cima e embaixo por 4. Nós vamos ter 1 sobre 4 mais 1, 12 sobre 4 no numerador. 12 sobre 4 é 3, 1 vezes 1 sobre 4 vezes S, 1 sobre 4, que é o que está multiplicando o S, é a constante de tempo. Tá? Ou seja, defini uma forma padrão, levei a minha função de transferência a casar com essa forma padrão, e aí, por inspeção simples, eu consigo obter o valor da constante de tempo e o valor de K. Muito bem, nessa transparência, o que nós temos é um gráfico simulando a resposta do sistema com a variação da posição do polo da nossa função de transferência. O código que está aqui à esquerda é um código lá do MATLAB, tá? Ele não está otimizado, ele está bem literal, mas eu deixei ele assim para ficar bem claro o que está sendo feito para gerar a figura, tá? E aí não fica nada subentendido em técnicas de otimização de código para melhorar ou minimizar o tamanho desse código. Basicamente, estou mandando limpar a memória, né, do MATLAB, o Clear All. Eu estou mandando fechar eventuais janelas abertas ou operações abertas no MATLAB. Estou declarando um vetor que é o numerador da minha função de transferência, que é 1, 2, ou seja, S
mais 2. Estou declarando um vetor que eu estou chamando de DEM, que tem o denominador da minha função de transferência, que é 5. Estou criando uma variável que vai ser a função de transferência, que tem como numerador S mais 2 e denominador S mais 5. E aí eu estou usando o comando subplot. Eu uso o subplot quando eu quiser criar gráficos múltiplos numa única figura, né? O primeiro parâmetro do subplot são quantas linhas de gráfico eu quero criar. Como no caso eu tenho 3 gráficos ou 3 linhas de gráfico, o primeiro parâmetro é 3. O segundo parâmetro é o número de colunas de gráfico que eu quero criar. No meu caso, eu tenho 2 colunas de gráfico aqui, então por isso que eu tenho 2. E o 1, eu estou dizendo para o MATLAB que na sequência eu vou passar para ele a instrução para gravar o primeiro dos 6 gráficos da minha figura, porque se eu tenho 3 linhas de gráfico e 2 colunas, eu vou gerar 6 gráficos. Sempre o mais à esquerda e mais acima é o primeiro, e o mais embaixo à direita é o último dos gráficos. Então a contagem é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o primeiro gráfico é esse primeira posição aqui. Eu estou mandando plotar o gráfico com zeros e polo da minha função de transferência. Eu tenho um zero em menos 2 e tenho um polo em menos 5. Aí eu estou passando outro comando subplot dizendo, olha, agora eu quero imprimir o segundo gráfico, tá? Eu tenho 3 linhas de gráfico, 2 colunas de gráfico e você vai gravar com o comando que eu vou te passar em seguida o segundo gráfico. O segundo gráfico é a resposta do meu sistema, cuja função de transferência eu defini, ao degrau unitário. Ele vai e gera a resposta ao degrau unitário na segunda posição. Dei um grid on para ele criar umas linhas de grade para facilitar a visualização do gráfico. E aí eu comecei tudo de novo. Criei uma nova função de transferência, mandei gravar os seus polos e zeros e depois a resposta ao impulso. E depois eu repeti o mesmo procedimento. Para nós, a forma padrão é essa, eu tenho um polo em menos 5. No segundo gráfico, o que eu fiz? Eu desloquei esse polo para a posição menos 1. Ou seja, a minha função ficou S mais 2 sobre S mais 1. Olha bem, quando eu saí de menos 5 para menos 1, eu aproximei o meu polo da origem do meu sistema, do meu plano imaginário. Conforme a gente falou, chegamos o polo mais próximo à origem, nós temos um aumento no tempo de resposta. Antes, o meu sistema em 1 segundo já estava praticamente em regime permanente. Agora, em algo em torno de 5 segundos, é que ele vai estar atingindo essa condição. Além disso, eu mudar o meu polo de lugar, eu estou dando um ganho na minha saída do meu sistema. Então, eu aproximar o polo, se eu não mexer no K, como é o caso, nesse caso K igual a 1, eu estou promovendo um ganho, um aumento de amplitude na saída e um aumento no tempo de resposta. Na terceira simulação eu ainda fiz mais ainda, eu levei o polo lá para menos 0,1, tá? Ou seja, aproximei ele mais ainda da origem. Aproximei mais o tempo de resposta, antes era algo em torno de 1, na segunda algo em torno de 5, e agora ele foi para algo em torno de 50 segundos, tá? E a amplitude foi aumentada ainda mais, tá? Então, eu aproximar o meu polo da origem, eu aumento a constante de tempo, ou seja, o tempo de resposta do meu sistema. E também acabo promovendo um ganho maior
na minha saída, sem que efetivamente eu tenha que mexer naquela constante K. Tá? Isso pode ser observada pela nossa equação, né, pelo nosso padrão de representação de um sistema de primeira ordem. Muito bem. Aí agora nós temos um outro parâmetro que nos dá uma melhor ideia da duração do tempo de transitório da nossa função de transferência, que é o chamado rise time, ou tempo de subida. Normalmente, né, é o tempo que a nossa saída demora, né, para variar de um percentual de 10% do valor final ou inicial até um valor de 90% do valor inicial ou final. Eu estou falando inicial ou final porque, conforme nós vimos, nós podemos ter uma curva de resposta que cresce exponencialmente ou que decresce exponencialmente. Aí esses patamares eles podem ser alterados. Por exemplo, para uma curva que cresce, é a diferença entre o tempo em que o meu sistema leva para sair de 10% do valor final até 90% do valor final. Se eu tiver uma exponencial decrescente, é o tempo que o meu sistema vai demorar para decair de 90% do valor inicial até 10% do valor inicial. Tá? De qualquer forma, nós estamos trabalhando com os valores de 10% e 90%. Muito bem. Na literatura também associado ao rise time pode ser utilizado percentuais diferentes desses 10 e 90. Não é incomum também se trabalhar, por exemplo, com o percentual de 5 e 95%, ou seja, o tempo para a gente sair de 5% do valor final para ir até 95% do valor final. Tá? Vai depender muito na prática de qual é a necessidade da gente precisar e do tempo de resposta do nosso sistema. Uma opção por uma variação ou outra vai depender muito do que a gente precisa na prática. Para efeitos didáticos, a maior parte das bibliografias utiliza o tempo entre 10% e 90%. Bem, vamos verificar como que a gente efetua esse cálculo do rise time para uma situação mais real. Vamos pegar a nossa função de transferência numa das formas padrão, né, em que nós temos K sub tal sobre S mais 1 sobre tal. Né? Se a gente assumir que a entrada do nosso sistema é um impulso, a saída vai ser a função de transferência no domínio do tempo. Isso quer dizer que a saída do nosso sistema vai ter esta forma, né? Um K sobre tal, que multiplica E elevado a menos T sobre tal. Ou seja, nós vamos ter uma exponencial decrescente. Em T igual a zero, a nossa função vai ter o máximo valor, que vai ser K sobre tal. E em T igual a infinito, a nossa função vai ter valor zero. Então, a nossa função em T igual a zero é K sobre tal. À medida que o tempo vai passando, ela vai decaindo até atingir o valor zero. Muito bem. O rise time é o quê? O tempo que a nossa função vai demorar para decair de 90% do valor inicial até ir, né, ao valor de 10% do valor inicial. Muito bem. O valor inicial é o quê? Né? O valor da nossa função quando t igual a zero. Quando t igual a zero, nós vamos ter e elevado a zero, que é 1. Vamos ter 1 vezes k sub tal. Então, o valor inicial da nossa função é k sub tal. Bem,
Se eu quero saber quanto tempo a minha função demora para sair da condição inicial e ir até 90% desse valor inicial, basta eu fazer o quê? Pegar 0,9 de k sub tal e igualar a minha função. Com isso eu consigo obter qual é o tempo, né, que o meu sistema vai levar em função da constante de tempo para atingir 90% do valor inicial. Então, o tempo que o meu sistema vai demorar vai ser 0,105 da constante de tempo. O tempo para ela chegar a 10% vai ser o quê? Quando a minha função tiver em 10% do valor inicial, que é k sub tal, a minha função vai ter que ser igual a esse valor. Com isso, né, aplicando propriedades de logaritmo, nós vamos obter que o tempo, né, para que a nossa função saia do valor máximo k sub tal e decaia até 10%, vai ser 2,303 da constante de tempo. O rise time é o quê? É um menos o outro. Então, se a gente pegar 2,303 e subtrair 0,105, nós vamos achar 2,198 tal. Este é o rise time, né, para uma exponencial. Tá? É o tempo de subida ou o tempo de descida da nossa função, o tempo entre 10 e 90%. Tá? Isso quer dizer o quê? Digamos que a constante de tempo do nosso sistema seja de 2 segundos. Então, o rise time vai ser 2 segundos vezes 298. O outro parâmetro que pode ser interessante para nós é o settling time, ou tempo de assentamento. É o tempo que a nossa saída vai demorar para chegar a um dado margem aceitável de valores lá na saída. Normalmente essa margem é o tempo para ela chegar até 2% do valor final, tá? Ou para ela decair até 2% do valor final, tá? Dependendo se a gente tem uma exponencial que cresce ou decresce com o tempo. O tempo que ela demora para sair de 0 a 98%, ou seja, estar a 2% do valor final, é o nosso tempo de assentamento, o settling time. Na prática, né, usando a mesma função de decaimento exponencial, ou seja, para variar 98%, a gente precisa que depois desse settling time, né, a nossa função esteja a 2%, né, do valor inicial. Tá? Então, quando ela tiver a 0,02 de k sub tal, a nossa função tem que ter um tempo que satisfaça isso. Manipulando aqui, né, a gente acha que o settling time para uma curva que decai exponencialmente, assumindo a margem de 2%, né, vai ser 3.912 de tal. Se a gente estivesse trabalhando com uma exponencial que cresce com o tempo, o settling time seria o tempo para chegar a 98% do valor final. E aí a gente acharia o settling time. Então, o cuidado que a gente tem que ter é se a gente está trabalhando com uma exponencial decrescente ou uma exponencial crescente, né? Dessa forma, para a exponencial crescente, a gente vai estar procurando 0,98 do valor final. Se a gente estiver trabalhando com uma exponencial decrescente, como é o caso aqui, né, a gente vai ter que pegar 0,02% do valor inicial. Tá? Muito bem, vamos ver como que a gente pode utilizar isso que a gente viu para especificar um sistema de primeira ordem
por exemplo, um circuito RC ou RL. Aí o problema está passando alguns requisitos. O primeiro requisito é que o tempo de assentamento seja de 0,08 segundos. O tempo de subida tem que ser 0,04 segundos. E a gente precisa que o nosso sistema, né, chegue a um valor final de 1 unidade em resposta a um degrau unitário na entrada. O problema quer saber qual é a função de transferência deste sistema. Muito bem. Inicialmente, o que eu fiz? Eu sei que o meu sistema é de primeira ordem, porque o problema disse que é um sistema de primeira ordem. Peguei uma forma padrão, né? A minha entrada é um degrau unitário, então é 1 sobre S. Aplicando em frações parciais, eu tenho a minha saída no domínio da frequência, né? Já expandida em frações parciais. Com as frações parciais, eu apliquei a transformada inversa de Laplace e encontrei o valor da minha função, né, no domínio do tempo, em função da constante de tempo e do ganho K. Muito bem. O que o problema disse é o quê? Eu quero que a saída vá para 1, né? A exponencial em t igual a infinito vai para 0. Então, na minha saída, quando t tender a infinito, vai ser k vezes 1 menos 0. Então, a minha saída vai para cá. Então, o que acontece? Se eu quero que o meu sistema de primeira ordem vá para 1, então, obrigatoriamente, o meu k tem que ser igual a 1. A curva do meu sistema ele vai sair de 0 e vai crescer até 1. Então, o settling time, o tempo de assentamento, que é 0,08 segundos, né, ele é o tempo para que o meu sistema chegue até 98% do valor final. O valor final é o quê? É o K, que vale 1. Então, quando o meu sistema tiver no valor final 0,98K, isso vai ter que ser igual à minha função do sistema, K1 elevado a E, e o tempo é o tempo do settling time, sobre tal. Resolvendo essa equação, né, o settling time, o TS, nós conhecemos, que é 0,08, então a gente obtém um tal igual a 0,02 segundos. Isso quer dizer o quê? O meu sistema tem que ter uma constante de tempo igual a 0,02 segundos para que ele tenha ganho 1 na saída e settling time de 0,08 segundos. O problema também passou como parâmetro importante o tempo de rise time, o tempo de subida, 0,44 segundos. O rise time é o quê? É o tempo para o meu sistema subir de 10% do valor final e ir até 90% do valor final. Bem, para 10% do valor final, a minha função vai ter que satisfazer esse valor. Operando, né, algebricamente isso, nós vamos achar que o tempo de 10% é 0,105 da constante de tempo. Vamos fazer a mesma coisa quando a nossa função chegar a 0,9 do valor final. Lembrando que nesse caso o k é igual a 1. Né? Quando a minha função chegar em 0,9k, nós vamos estar com o tempo de 90%. O tempo de 90%, né, neste caso, né, vai ter o T90 em função, né, da minha constante de tempo, ou seja, o T90 para a gente manipular algebricamente e aplicando propriedade de logaritmo aqui, nós vamos achar 2,303. O tempo de subida é o quê? É um T10 menos T90 em módulo ou T90 menos T10,
tá? E isso tem que ser 0,04. Então, o tal, de novo, deu 0,02. Olha bem, o que aconteceu aqui é porque eu peguei um sistema que eu sabia exatamente quanto era o tempo de assentamento e quanto era o tempo de subida. Na prática, o que pode acontecer é que a constante de tempo que atende o tempo de assentamento é diferente da constante de tempo que atende o requisito de tempo de subida. Aí a gente tem que decidir qual é a mais conveniente de acordo com o sistema que nós estamos trabalhando. Muito bem, com isso o que nós temos? Nós temos a forma padrão, nós obtivemos que o K é igual a 1, o tal é 0,02, substituímos na equação padrão e aí a gente tem a função de transferência do nosso sistema. E aí fica bem fácil, né? O tal é 0,02, o tempo para chegar a 63% do valor final. 0,08 é o settling time, é o tempo necessário para a nossa função chegar a 98% do valor final. O rise time é 0,044 segundos, o tempo que gastou para sair de 10% do valor final até 90% do valor final. Vai dar algo em torno de 0,44, que era o que a gente precisava. Então eu achei a função de transferência, fui lá no MATLAB e usei a função step para gerar essa curva aqui, para conferir se o valor de constante de tempo que eu achei era o que eu precisava. Vejam bem, uma vez obtidas a constante de tempo e o ganho, a gente consegue definir a função de transferência de um sistema de primeira ordem a partir de parâmetros de entrada que a gente precisa. O oposto também pode acontecer. Olha bem, nós vimos que para um sistema de primeira ordem, quando ele tem uma exponencial crescente, a nossa curva, né, ela vai terminar em regime permanente no ganho, tá? Então isso quer dizer o quê? Se eu pegar a resposta de um sistema que eu não conheço a função de transferência dela, através da análise do gráfico da resposta ao degrau unitário, eu consigo definir qual é a função de transferência desse sistema. Então vejam bem, eu sei que em regime permanente a minha saída vai para o ganho. Neste caso, a saída está em 2,5. Isso quer dizer que o K é 2,5. O tempo para que a minha saída vá a 63% do valor final, que no caso aqui deve dar algo em torno de 1,57, é a minha constante de tempo. Então a minha constante de tempo nesse caso deve dar algo em torno de 0,25 segundos. Então vejam bem, eu tenho a constante de tempo, que é algo em torno de 0,25, eu tenho o K, que é 2,5. Com isso eu consigo definir uma função de transferência de um sistema a partir da análise do gráfico, né, gerado através da observação da sua saída em resposta a um degrau unitário. Tá? E isso pode ser interessante quando a gente tem um sistema, a gente não sabe a função de transferência, a gente tem indício que a curva de resposta equivale à resposta de um sistema de primeira ordem, e aí a gente consegue definir a função de transferência deste sistema para eventualmente utilizar de alguma forma. Tá? O que está desenhado aqui é exatamente 1,57, né? É 63% do valor final. O tempo associado para que a curva chegue a esse valor é a constante
de tempo. Tá? Ok, tenho lá um sistema de primeira ordem e aí eu quero, né, introduzir na entrada uma rampa. A rampa é o quê? É 1 sobre S ao quadrado no domínio da frequência, uma rampa de inclinação 1. Tá? A nossa saída vai ser K, A sobre S mais A, que é a função de transferência de um sistema de primeira ordem. 1 sobre S ao quadrado é a função de transferência da entrada. O que foi feito aqui foi aplicar expansão em frações parciais, né? Depois aplicamos a transformada de Laplace inversa para obtermos a resposta do nosso sistema a uma rampa na entrada. Se a gente observar bem essa equação, nós vamos ter uma exponencial cuja constante de tempo é 1 sobre A, ao nosso tal aqui, tá? É o tempo que vai durar o transitório da nossa saída, né? Nós vamos ter uma rampa na saída cuja inclinação é o ganho da função de transferência de primeira ordem, o nosso K, e nós vamos ter um termo constante igual a menos K sobre A, tá? Ou seja, o ganho define o ganho dos 3 termos da saída e o nosso polo, né, ele também está envolvido na amplitude de 2 dos 3 termos da nossa saída. Tá? O que vai acontecer é o seguinte: se o A for muito próximo a zero, a minha exponencial, né, ela vai ter um valor muito próximo a 1. E aí o que nós vamos ter? Nós vamos ter K sobre A menos K sobre A. A nossa saída vai ser o quê? Né? Vai acompanhar a rampa de entrada. O que vai acontecer é que quanto maior a constante de tempo, ou seja, quanto maior 1 sobre A, maior vai ser o erro em regime permanente do nosso sistema. Tá? Para que a gente não tenha nenhum erro na saída, a gente precisaria de um tempo de resposta nulo. E a gente sabe que um sistema de primeira ordem, ele sempre vai ter um atraso na sua resposta. Tá? Nós temos aquele desenvolvimento genérico que foi feito do lado esquerdo, foi exatamente o que nós fizemos nessa transparência anterior, né? Do lado direito aqui nós temos uma função de transferência 50 sobre S mais 50 e nós vamos introduzir, né, uma rampa na entrada. A constante de tempo é o que? É 1 sobre 50, que vai dar 0,02, a constante de tempo. Com isso, nós temos a curva da saída do nosso sistema e aqui nós temos o código e o gráfico gerado por esse código. Tá? O que a gente vê é que, devido àquela constante de tempo naquela exponencial, né, na exponencial, nós vamos ter em regime permanente, né, um erro. Né? Quanto menor o tempo de resposta, né, menor vai ser esse erro. Neste outro gráfico, também o código está explicitado aqui do lado esquerdo. Nós estamos traçando cada um dos termos da nossa resposta. O termo exponencial, a rampa, o termo constante, tá? Do nosso sistema. Além disso, nós estamos gerando a saída original do sistema. No caso, a entrada e a rampa, elas estão se sobrepondo, por isso que está aparecendo apenas uma delas aqui nesse gráfico. A curva em azul, ela é a soma, né, da verde, mais a rampa rosa, mais o termo constante em azul claro aqui na nossa curva.
conforme nós falamos, né, se a gente diminuir a constante de tempo, né, a gente vai diminuir o erro em regime permanente. Neste caso, o que acontece se a gente variar o ganho? Se a gente aumentar muito o ganho, nós vamos aumentar a inclinação da nossa resposta, ou seja, ela não vai acompanhar a entrada do sistema. Na saída, nós vamos ter uma reta em regime permanente com uma inclinação maior do que a inclinação da entrada. Se a gente diminuir o K, o que vai acontecer? Nós vamos ter um erro permanente também na saída. A inclinação da resposta da saída vai ser menor do que a inclinação da reta de entrada. Então, num caso de uma entrada de rampa, se a gente mexer no ganho, a gente vai estar provocando uma saída que não vai acompanhar a mesma inclinação da entrada. Se esse for o nosso interesse, nós temos que manipular a constante K, o ganho. Agora, se eu quiser que a minha saída acompanhe a entrada, eu tenho que utilizar um ganho unitário. Muito bem. O outro detalhe é o seguinte: se a gente diminuir a constante de tempo, a gente acaba diminuindo o erro em regime permanente. Tá? Então, o que acontece? Para o nosso sistema responder, tá, sem ou com o menor erro em regime permanente possível, a gente precisa utilizar no nosso sistema a menor constante de tempo possível, ou seja, um polo o mais afastado possível da origem do nosso plano complexo. Tá? A mesma coisa foi feita aqui. O mesmo sistema, a mesma função de transferência, 50 sobre S mais 50, e aí nós colocamos na entrada do nosso sistema de primeira ordem uma senoide. A saída vai acompanhar a entrada. O que vai ocorrer é que, de novo, nós vamos ter um erro em regime permanente. O erro em regime permanente, aqui eu estou pegando só o trecho inicial daquela senoide, vai depender daquele trecho exponencial lá da nossa resposta. Tá? O trecho exponencial que está relacionado com a constante de tempo é que vai promover o erro em regime permanente. Então, quanto mais rápida for o nosso sistema, ou seja, quanto menor for a constante de tempo, menor vai ser o erro em regime permanente, tá? Em qualquer situação para um sistema de primeira ordem, tá? Com isso, nós encerramos essa abordagem inicial de um sistema de primeira ordem. A partir da próxima aula, nós vamos analisar sistemas de segunda ordem. Tá? Qualquer dúvida, qualquer observação, sempre bem-vinda, no intuito da gente tentar melhorar esse material. Muito obrigado.